Deu ao vivo já? Já. Vai começar a aparecer. Ainda não chega ninguém. Qual é o nome da casa espírita? Casa de Jesus. Já entrou uma pessoa. 4 pessoas. Boa noite, sejam bem-vindas. Olá, Elaine, Ivana, Leia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O meu reloginho aqui, falta 1 minuto ainda. Obrigada, Elaine. Obrigada, querida. Boa noite, boa noite. Estou com tanta roupa hoje que mal posso me mexer. Oi, Maria querida. Oi. Pronto. Probleminha técnico. Oi, Andréia. Pronto? Então deu. Boa noite a todos, amigos, amigas, companheiros de jornada. É um prazer enorme estar aqui com os senhores para falarmos deste tema que tem sido alvo de meditação profunda da nossa parte. Por que sigo esse caminho? Aliás, temos tantos caminhos a seguir na Terra. As ofertas são muito grandes. O materialismo impera. É fundamental essas reflexões acerca do que estamos fazendo para que a gente encontre o caminho que realmente nos faça ascender. Vamos fazer a nossa oração e aí depois então começamos com o trabalho. Vamos rogar aos bons espíritos, ao nosso Mestre Jesus, a assistência na noite de hoje. Sabemos o quanto estamos envolvidos, Senhor, nessa busca incessante destes ensinamentos preciosos do Evangelho e quanto já devíamos ter avançado. Rogamos a Ti, Mestre querido, que alargue nosso entendimento, que nos auxilie na compreensão dos textos, que nos auxilie na interpretação e que possamos, na noite de hoje, acender uma luz, por pequena que seja, Senhor, nos nossos corações, extremamente envolvidos no Teu amor, na Tua misericórdia, Senhor. Rogamos a Tua assistência. Abençoe-nos e fique conosco, Senhor. Que assim seja. Então, nós vamos trabalhar como texto inicial do livro Estante da Vida, é a psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Esse texto ele é extremamente interessante para uma reflexão no que estamos tentando trazer na noite de hoje, tá? O título do... Desculpem, mas são contratempos.
Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, discípulo de Jesus, ele era extremamente ligado à lei antiga, o Tiago, né? Mas ele foi se tomando de um amor tão profundo por Jesus e ele não quis abandonar a lei antiga porque nem precisava, porque Jesus não veio trazer leis diferentes das leis antigas, ele veio a dar cumprimento à lei antiga. Pois então, ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação de Jesus, ele sentiu uma saudade imensa. E a leitura dos textos antigos e junto com os textos novos deixados por Jesus, não dava ao coração de Tiago sossego. Ele ficava triste, pensativo, ficava observando os seus companheiros de trabalho, mas não se sentia de maneira nenhuma entusiasmado a trabalhar. E aí ele então pensou que poderia e deveria fazer algo diferente, né? Ele afastou-se dos companheiros, saiu da casa do caminho e demandou para um retiro distante da cidade, mas muito distante. Passou de Nazaré e foi para perto do lago de Cafarnaum, porque ele queria então lembrar-se dos dias gloriosos ao lado do Mestre, né? Ele queria, em pensamento, em meditação, ele queria conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés. E ele não tolerava os distúrbios da multidão, aquele entra e sai da casa do caminho, o choro, o desespero. E também ele achava que não era de bom tom misturar-se com os gentios irreverentes, os pagãos não tinham respeito por nada. E então ele ficava angustiado com tudo isso. Simão e os demais cooperadores ficaram em Jerusalém, na Casa do Caminho, porque tinha muito trabalho, chegavam muitos necessitados à Casa do Caminho. Mas Tiago não concordava com aquilo, porque confundiam-se com meretrizes e com malfeitores, porque lá também se alimentavam meretrizes e malfeitores. Sabia que eles sacrificavam-se cuidando dos leprosos, dos loucos, das crianças abandonadas, das mães desditosas, mas entre eles sempre tinha os oportunistas e os ladrões. Mesmo na doutrina nascente havia mentirosos aproveitando-se da bondade dos discípulos do Mestre. Ele observava bocas numerosas glorificando o santo nome para em seguida extorquirem dinheiro das criaturas necessitadas. E ele não aceitava isso. Ele achava uma desfaçatez. Ele não concordava. Então ele se queixava para Pedro, dizia: Pedro, esses aí não prestam. Não adianta atendê-los. E ele ficava indignado porque Pedro via que estava sendo passado para trás, mas deixava as coisas acontecerem. E ele dizia: isso não é liderança. Aí Pedro rogava-lhe serenidade e abnegação. Pedro conversava demoradamente com ele. Mas Tiago não aceitava, não poderia ser assim, tão tolerante, pois o Senhor havia recomendado a eles pureza. E ele então não aceitava compactuar com aquelas pessoas que ele considerava pecadores. Em razão disso, abandonou daí a cidade. E ali, naquele lugar ermo, solitário, contemplava a paisagem dos dias luminosos do sol, né? Saudoso do Nazareno. E ele era acostumado ao jejum, então ele comprazia-se em jejum e prece constante. Ficava orando, admirando as belezas da natureza, meditava nas relações divinas e louvava o celeste orientador, aguardando-lhe a vinda. Ficava olhando no horizonte, observava o céu e as estrelas à noite, imaginando que a qualquer momento Jesus poderia chegar.
por mais de 200 dias, 6 meses, demorava-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, ansiando que um certo dia ele poderia chegar para abraçá-lo, para matar as saudades, enfim. Ele estava assim, fazendo um sacrifício enorme, né? Distante de tudo, quase sem comer, abandonando-se para tê-lo de novo diante de si. Quando um dia, num crepúsculo doce e longo, reparou no céu um ponto minúsculo e luminoso, crescia e crescia descendo do céu. De joelhos, interrompeu a oração que estava fazendo e acompanhou a pequenina esfera luminosa, até que a viu transformada na figura de um homem diante de si. E este homem parecia avançar em sua direção. Daí a minutos, mal segurando a emotividade, se viu diante do Mestre. Sim, era o Mestre Jesus, a mesma túnica branca e simples, os mesmos cabelos fartos caindo sobre os ombros. Era ele, o mesmo semblante marcado de amor, mas havia uma grande melancolia no rosto de Jesus. Tiago esperou para abraçá-lo, abriu seus braços, mas Jesus, como se não o tivesse visto, caminhou adiante, deixando-o para trás. O discípulo, solitário, não suportou semelhante silêncio. Doeu-lhe na alma, lágrimas caíram-lhe do rosto. Erguendo-se, correu até o divino amigo e interpelou-o. Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu, generoso, olhando-o com muito carinho. Devo ainda hoje, Tiago, estar em Jerusalém. Lá, os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. Mas e eu, mestre? Acaso não precisarei de ti? No carinho que te consagro à tua memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com o olhar. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa de suprimentos, porque não está em luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo, Tiago, um só coração desfalecendo, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Mas, Senhor, disse Tiago, dissestes que devíamos conservar a elevação e a pureza? Sim, disse Jesus, e não te recrimino por guardá-las. Devo dizer-te apenas, Tiago, que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Longe deles é muito fácil. Onde estará o mérito, disse Jesus, da luz que foge da sombra e das trevas, e nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, que acenderemos a glória do Senhor na exaltação do bem eterno? É nas trevas ou é na luz? É na luz, Senhor. Então, precisa aproximar a luz das trevas, para que a glória de Deus seja exaltada. A voz de Tiago extinguiu-se-lhe na garganta, asfixiada de lágrimas. Jesus afaga-lhe o rosto molhado de pranto e afasta-se, como quem está com pressa. Na mesma noite, o apóstolo renovado
desceu para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou para aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na manhã do 7º dia de viagem, Simão Pedro veio à sala modesta de socorro e encontrou lá Tiago, debruçado sobre uma velha bacia de barro, lavando um ferimento de um feridento e conversando bondoso ao pé daquele infeliz. Tiago voltou ao trabalho. Estava em Jerusalém trabalhando com os necessitados. Termina assim esse texto que nos traz uma alegria enorme toda vez que o lemos. Quando estamos um pouco atarefados demais ou com alguma dificuldade por conta de alguma tarefa que não conseguimos fazer, lemos este texto, porque Jesus está ao nosso lado sempre enquanto nós estivermos trabalhando. Quando começarmos a descansar, mesmo que haja prece, mesmo que haja sacrifícios de jejum, Ele não terá tempo para nós, porque Ele está ao lado daquele que precisa, do necessitado. Mesmo que a gente coloque a desculpa da elevação e da purificação, de não se misturar, Ele diz: de que adianta ter luz se não puder espantar as trevas? Se não puder se misturar com as trevas para iluminar aqueles que precisam da luz. E realmente, como glorificar a Deus se não estivermos à disposição? É fundamental o cristão, o espírita cristão, arregaçar as mangas para o trabalho, ofertar-se ao necessitado, oferecer o coração amigo para diminuir as chagas do coração do outro. Longas conversas, ânimo, alegria, entusiasmo. Lembramos de uma situação de Francisco de Assis, quando ele queria ir até o Papa para pedir licença para fundar a ordem dos franciscanos, que iriam trabalhar pelos necessitados, iriam mendigar para que ninguém passasse fome e frio. E depois de tomar a decisão e ir até o Papa pedir esta licença, ele reúne o seu grupo e sai. Vai a primeira vez e não é possível. Ele se enche de força, de vontade e vem de volta para casa. Resolve ir uma segunda vez, e uma terceira vez, e uma quarta vez, e uma quinta vez. Eram 200 quilômetros para ir e 200 quilômetros para voltar. E ele ia a pé, com todas as dificuldades de uma viagem a pé naquele tempo, né? Muita pedra, muito pó, chuva. Ele e os seus companheiros faziam essa trajetória. E ele não desanimava. Quando já estavam na 10ª viagem, porque ele fez 11 viagens, na 11ª o Papa cedeu em recebê-lo. Até então não o recebia. Na 11ª viagem ele foi recebido. Mas na 10ª viagem, os discípulos cansados e achando inútil todo aquele trabalho. Por quê? Perguntavam, né, os companheiros de Francisco. E Francisco começou então a usar de uma estratégia de alegria. Ele parava quando o cansaço aumentava e começava a dançar e a cantar. E convidava os companheiros para darem-se as mãos e dançarem e cantarem músicas de louvor a Deus, de louvor aos irmãos, de alegria. E assim se renovavam, se enchendo de satisfação, de alegria. Eles auriam mais coragem para a tarefa. E foi então que na 11ª vez, é claro que as sombras desistiram de prejudicar Francisco, porque perceberam que ele iria enquanto fosse necessário, quantas vezes fosse necessário.
E foi assim, então, que esses amigos conseguiram o intento da licença do Papa e criaram, então, a Ordem dos Franciscanos, que deixaram a sua marca registrada na terra. Quando lemos Paulo e Estevão e vemos a luta do Tiago, né, a necessidade que ele tinha de trabalhar para o Cristo e, ao mesmo tempo, manter-se ligado às leis do Velho Testamento, as leis trazidas por Moisés, o Pentateuco, né? Aliás, o Pentateuco não, os 10 mandamentos, né? Então, ele sofria com isso. Ele sofria, tanto que uma vez, quando Pedro, João, Barnabé foram presos, e presos por Saulo de Tarso, por causa do Nazareno, ele estava numa das celas, de joelho, com o Torá aberto diante dele, e ele estava de joelhos com as mãos elevadas, como era costume dos judeus. E o Pedro foi preso juntamente com João, já estavam até presos. E o Saulo entra naquela cela e vê o Tiago de joelhos e diz: opa, temos aqui um irmão que está orando segundo a tradição e está prestando um louvor ao Criador, né? Então, ele elogia o Tiago e desiste de prender o Tiago. E naquele período muitos criticaram, né? Muitos dos companheiros criticaram a atitude de Tiago, como se Tiago estivesse fugindo, né? Deixando os companheiros serem presos. Só que não ia ficar ninguém na casa do caminho para cuidar dos doentes. E assim Tiago ficou com todo o serviço sozinho, até que os companheiros fossem soltos e retornassem então. De certa forma, ele trabalhava muito, mesmo com algumas dificuldades de compreensão, né, da incompreensão dos demais companheiros, mesmo com algumas dificuldades, teve sérias dificuldades com o Paulo também, durante a trajetória que Paulo trabalhou para o Nazareno, mas ele dedicou-se da maneira que pôde e soube dedicar-se. Nós, espíritas, hoje, com esta beleza da doutrina, nos esclarecendo todos os pontos, trazendo luz, né, aos lugares que antes não podíamos compreender, não damos a atenção necessária. E quando trouxemos este tema para ser tratado hoje, é justamente a nós mesmos, em primeiro lugar, que estamos falando, da importância dos dias que estamos vivendo. Temos tempo agora para nos voltar para dentro de nós mesmos, para a limpeza do vaso, né? Temos um tempo para olhar as nossas dificuldades íntimas, aquilo que atrapalha a nossa trajetória, por não conhecer. E nós não podemos trabalhar algo que não conhecemos. Para trabalhar as nossas dificuldades íntimas, é importante, é fundamental que a gente tenha consciência dessas dificuldades. Muitas coisas são pseudo-virtudes em nós. Não são reais essas verdades que pensamos que são. Achamos que já conquistamos certas virtudes, mas são máscaras, são pseudo-virtudes. É preciso que a gente faça essa busca e, para encontrar em nós mesmos essas necessidades, é fundamental que as nossas mãos estejam ocupadas. A caridade é fundamental. É fundamental que tenhamos paciência e tolerância com tudo e com todos.
que saibamos compreender a difícil situação que estamos atravessando. Não vamos culpar os nossos irmãos. Vamos tentar compreender a condição evolutiva em que se encontram, a necessidade das nossas preces, mas também das nossas ações, do trabalho em conjunto, de dar o exemplo, de não deixar apenas para depois, porque agora não podemos. Não, nós podemos fazer muitas coisas em casa. E até saindo pouco, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Tem um texto que está no Vinha de Luz, muito bonito, e que gostaríamos de passar agora para uma reflexão. Diz o seguinte o texto: muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. É isso aí. Colocar a lição nos ouvidos. Vamos retomar o Evangelho. Vamos retomar as parábolas de Jesus, porque tudo o que nós precisamos estão nas parábolas. Tudo o que pode mudar a nossa trajetória, ocasionar a transformação, nos colocar no mundo de regeneração, está no Sermão da Montanha. O Sermão do Monte, sim. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. É fundamental a mente, é fundamental as reflexões, é fundamental o estudo, mas o coração precisa palpitar. Precisamos sentir os ensinamentos do Mestre com o coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores com o Espírito do Cristo. É Emmanuel que escreve essas palavras lindas, e é exatamente isso. Nós sintonizamos com inquietações inferiores, mas não sintonizamos com o Cristo, porque quando sintonizarmos com o Cristo, não vamos nos preocupar conosco mesmos, vamos nos preocupar com os nossos irmãos, vamos nos preocupar com as necessidades que podemos atender, com as criaturas que podemos auxiliar. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. Sim, o serviço justo. E quantas necessidades existem aí fora? E nós hoje, com a tecnologia do telefone, do celular à disposição, podemos fazer tantas ações para o bem. Como Tiago voltou e já foi curar ou lavar as feridas de um feridento, como diz no texto. Mas nós ainda não aprendemos a ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Sim, nós não paramos para ouvir Jesus. Nós, com as nossas preces, falamos ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. Olha só o que Emmanuel nos diz. Como se Jesus fosse um pajem subordinado
São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. É isso que acontece muitas vezes com nós outros. Situações, promessas, sempre de cunho material. Situações, às vezes, que nos causam sacrifícios, mas que não têm nenhum fim, nenhum fruto, né? Não produzem nenhum fruto que possa aliviar a dor do nosso irmão. E a maneira de loucos, diz Emmanuel, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Às vezes pensamos assim: até quando estamos adormecidos, pensando que estamos acordados? É como se sonhássemos. Sim, vivemos sonhos e não realidades. Aqui diz que não poucos se revoltam, desencantados, por não obterem aquilo que pedem em orações. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos, diz Emmanuel. Só de nós mesmos nós podemos nos queixar e de nada mais. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. Retomem o Evangelho. Outro dia ouvimos uma expressão assim. Faz 10 anos que eu estudo o Evangelho. Esta foi a expressão. Já estou cansado de repeti-lo. Eu já sei de cor algumas frases. E não vejo que adiante nada em mim. Porque não há ação, é isso que compreendemos. São apenas verbos, são apenas sujeitos, olhando para si mesmos. De que adiantaria ao Tiago ficar lá, naquele lugar ermo, em jejum, fazendo suas preces, suas orações, rogando a presença do Mestre Jesus, como se o Mestre fosse seu servo e viesse até ele para matar as suas saudades, enquanto outros sofriam de todas as dores possíveis. Então deixaria o Mestre esse espaço, esse jardim de estrelas aonde ele se situava, para vir à Terra, simplesmente para matar as saudades do Tiago? Nós não podemos mesmo nos queixar de nada e nem de ninguém, a não ser de nós mesmos. Porque ainda 2000 anos depois, perdemos tempo com lamentações. Olhamos a situação que estamos enfrentando, pensando: até quando, meu Deus? É a doença que se espalha, é a economia que falece. E então, perdidos, não sabemos aonde retomar o trabalho de amor pelo Cristo, o trabalho de esclarecimento das criaturas, começando por nós mesmos, pela busca da autoiluminação, sem queixas, fazendo como Francisco fazia, dando-se as mãos e cantando para renovar os nossos sentimentos, iluminar o nosso coração. Ter palavras sadias, palavras luminosas nos nossos lábios para alentar os de alma dorida, os que não têm a doutrina espírita dentro do coração.
os que não conhecem os caminhos do Senhor. O próprio vento, diz o texto do Emmanuel, possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Estaria ele desperdiçando o seu tempo? Cada segundo que o Mestre viveu aqui na Terra foi para nos ensinar a viver. Ele deixou este roteiro de luz para os momentos difíceis, momentos esse que estamos vivendo agora. Enquanto a natureza nos oferece as suas convulsões, que são necessárias, que está na lei de destruição, nós, seres humanos mais esclarecidos, temos a obrigação de secar lágrimas, de curar ferimentos, de abraçar com o coração, já que não podemos abraçar com os braços. Vamos abraçar com o coração, oferecendo palavras luminosas, dando carinho, dando amor, dando principalmente a clareza das parábolas do Mestre, sempre que tivermos oportunidade, mesmo que achem que somos repetitivos, porque só é repetitivo quando encontramos apenas a letra, aquela que mata. Mas quando nós encontramos a essência, nós podemos vesti-la de 1000 palavras diferentes. Nós podemos enfeitá-las com as flores do raciocínio profundo. E a pessoa vai dizer, mas isso eu não sabia, eu ainda não tinha visto. E nós vamos poder dizer assim, conte comigo. Conte comigo sempre. Porque a minha bacia sempre tem água morna para os seus pés cansados. Esse é o nosso caminho. É por isso que eu sigo este caminho. O caminho deixado pelo Mestre Jesus, com todas as minhas deficiências, mas com toda a minha boa vontade. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. E que o nosso Mestre querido, na noite de hoje, possa levar as energias produzidas por este trabalho a todas as criaturas necessitadas. Que possa iluminar as mentes dos espíritas, para que usem a inteligência que possuem, iluminada por esses ensinamentos extraordinários, que nos faz ver além da matéria, para usar essa inteligência desenvolvendo 1000 atividades, além das comuns que conhecemos. Atividades essas inovadoras, em favor do nosso próximo, tão necessitado. Que os bons espíritos, amigos incansáveis, conduzam as nossas mãos, o nosso intelecto, o nosso coração, nessas atividades que precisamos realizar. Abençoe-nos, Senhor, e fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.